eu sei onde o cara lá, o chefão recebeu dinheiro do Cachoeira. Eu pedi milhões de vezes esse vídeo, que eu queria desmascarar o cara, mas o cara não me deu por questões diversas. Mas o cara recebeu dinheiro, uma mala com 50 mil reais. Certo? Então isso eu fui atrás mesmo. O bandido eu sempre fui atrás. E aquela corja que estava lá, entendeu? Com um estádio orçado em 700 milhões, passou de 2 bilhões e 100. É uma gordurinha considerável. Ali teve muita gente indo de primeira classe para Dubai. Sem dúvida. É uma roubalheira que você não tem ideia. O orçamento de Brasília, se eu não me engano, é 35 bilhões de reais. Uma população de 3 milhões, alguma coisa. É a renda per capita mais alta do Brasil. E eles quebraram Brasília. Brasília está quebrada. Justamente por causa disso. Entendeu? Então, se a gente não moralizar, e a gente só consegue moralizar quando a cadeia de comando, a cadeia de estrutura de uma organização, ela não for moralizada de cima a baixo. Um sargento amigo meu, esses dias, estava até no meu Facebook, falando, pô, eu lembro até hoje daquela caneta que o senhor usava no bolso. A caneta existe para anotar nome, ela só sai daqui se depender de você, pô. Então o regulamento está aqui, ó, cumpre. Desse jeito. A regra do jogo tá ali, como diz o Arnaldo, a regra é clara. A regra é clara. É só cumprir que não tem problema nenhum para ninguém. Um comandante meu, ele comprou uma vez, fez uma reunião de oficiais, né, comprou esse giz de barata, não sei nem se esse troço funciona, ele deu risco no chão. Giz de barata custa R$2. A linha é essa. Agora vocês, se quiserem... Escolhe de que lado que vai estar. Então é simples, você tem que ter, primeiro, liberdade para atuar. Quem entra num jogo político, trazendo âncora, bigorna, carregando âncora, bigorna, caixão de chumbo, né, acordos prévios, já entra comprometido, certo? Já entra com a promissória da alma entregue na mão do capeta. Entra só questão de tempo para entregá-la para o diabo. Já entra devendo tudo. Você não manda na saúde, você não manda na educação, você não manda em infraestrutura. Por quê? Porque tem um grupo que te apoiou que agora está ali dentro para... Vem cobrar a fatura. Vem cobrar a fatura, entendeu? Eu não tenho isso, eu não faço parte. Muita gente, ninguém te conhece, nem das páginas policiais. Exatamente. Nem das páginas policiais. Aí teve hoje o tal do... Eu queria saber, esse garoto, Pedro Croix, ele andou falando aí, esse é um filósofo botequim de primeira, ele falando, o pessoal está estudando a vida do coronel. Primeiro que ele não é coronel, certo? Tá um negócio, eu via público, né, dizer que eu sou uma coisa, não sou, isso é muito grave. Então eu relevo pela idiotice conhecida desse rapaz. Eu acho que a maconha fez mal para ele, certo? Eu vou até falar assim direto, Pedro Croix, pode investigar minha vida, certo? Se você quiser, eu te conto coisas piores, que não vai aparecer lá, certo? Mas aí a conversa vai ter que ser outra, entendeu? Pedro Croix é meu amigo. Isso, bom garoto, mas está totalmente fora do... Minha família, o avô dele me pegou no colo, era um sujeito sensacional. E eu conheço o Pedro muito antes da gente saber o que é a esquerda e o que é a direita. Inclusive fiz uma postagem recente, uma foto que a gente se encontrou na Estácio, que deixando claro o quanto você consegue manter amizades com um pensamento político absolutamente oposto. Pedro é esquerda mesmo e eu sou direita até onde posso, só não sou mais porque não consigo. E havendo respeito, ainda assim a gente consegue manter a amizade. Mas cada um responde por aquilo que diz, né, Coronel? Ele tentar me desconstruir usando de factóide, primeiro ele falou que eu era comandante do BOP do Rio. Porra, nunca fui da Polícia do Rio, nunca servi no BOP. A única unidade especializada que eu servi foi a Companhia Florestal em Brasília. Que eu fui tenente e capitão subcomandante lá. Entendeu? Então, acho que a fonte dele... Tropeçou aí. Entendeu? Então pegou um homônimo. Isso, ele já falou que eu não sou coronel. Se eu quiser, eu boto minha identidade aqui, que eu ando com ela, não tenho medo, eu mostro aqui, certo? Se quiser, eu mostro minha carta patente também. Não tem problema, onde certifica que eu sou oficial da polícia. Aí eu vou pedindo para o senhor me dar uma liberdade. Na edição, a gente vai jogar a patente do senhor de coronel na entrevista. Podemos? Pode. Aí depois a gente escaneia e, conforme for ao ar, vai com a patente do senhor. Então, o ônus do descrédito já não cabe a mim. Então, eu acho que hoje a gente não tem que desconstruir as pessoas. Porque se as pessoas estivessem realmente preocupadas em construir alguma coisa, não estava dentro do governo.
Que é muito bonito você ser esquerda, mas ter apartamento na Vieira Soto. Certo? Tem um filho empregado no governo. Certo? Isso você jamais vai ver de mim. Eu tenho coerência até o final. Foi por isso que eu levei 40 caronas na minha promoção. 40 oficiais mais modernos que foram promovidos na minha frente, porque eu não abri mão disso. Certo? Então, por favor, se vocês quiserem me bater, o nome do meu travesseiro se chama Caos. Eu não tenho medo de pancadaria. Certo? Sou paraquedista, então o medo é uma coisa que eu não tenho muito. Eu sou barraqueiro também. E o meu pavio não é curto, é embutido. Então, se esse garoto for partir para isso, a porrada vai ser bonita. E vai ser bonita, entendeu? Mas eu prefiro optar pela linha construtiva. Eu prefiro da gente sentar e achar soluções para a cidade. Certo? É muito melhor do que ficar batendo boca com informações desqualificadas. Eu acho que ataque pessoal nunca é um bom caminho. Prova disso que eu e o Coronel chegamos aqui partindo de uma divergência. Sim, né? E positiva, extremamente sim. construtiva. Extremamente construtiva. Sim. Eu aprendi com um professor meu que onde dois pensam iguais, um está sobrando. Sim. Então você só consegue grandes soluções quando você junta pessoas que pensam diferente. Né? Então eu acho que hoje é uma clara demonstração disso. A ideia aqui vai ser justamente de parte a parte ouvir o que seria melhor para a nossa cidade. Né? Não ficar partindo para, como o senhor falou, para mim, pessoalmente, como pré-candidato, a melhor coisa naquela postagem que deu origem a essa entrevista seria ter ofendido o senhor. Porque todos os seus apoiadores viriam rebater, o negócio ia passar a ter milhões de visualizações, mas possivelmente a gente não ia chegar a isso aqui. Vamos combinar? Vamos? Vamos combinar? Vamos? A gente faz uma tretinha no final, então bate uma boca aqui. Não, a gente faz diferente, Coronel. Vou botar a chamada de vídeo, a chamada do vídeo, como Pedro sai na porrada com o Coronel Vieira. Pronto. A gente pode criar esse factório, mas não é a sua. Mas quando o cara vê o primeiro minuto da entrevista, já vai ver que não é nada disso. Mas pelo menos ele clicou lá, tá tudo certo. Tá fechado. Ganhamos o clique. Tá feito? Barraquinha é bom, né? Isso aí. O povo gosta, gosta. Entendeu? Então, vamos partir para coisa positiva. Então vamos partir. Tem outro rapaz aí que eu tô perdendo paciência com ele, né? Que é um cara que tenta me desqualificar também, mas quando eu falei das papeletas amarelas, do alambique, como é que é o nome lá da cachaça? Itajuana. Depois a gente toma uma Itajuana naquele alambique lá de bem posta, entendeu? A nossa vantagem do nosso grupo é que a gente não tem rabo preso, mas eu posso falar do rabo preso dos outros. 1.200.000 que foram retirados da Condep, nas papeletas amarelas, entendeu? Compraram o alambique lá em bem posta, sem falar nos pacotes de cocaína que rolavam no governo, certo? A gente pode falar disso também, certo? Eu já pedi várias vezes para parar. Pois o problema é esse, quem joga sujo, geralmente tem o rabo sujo, né? Então é aquela velha história de você não jogar pedra no telhado dos outros, principalmente quem tem telhado de vidro. E aqui em Petrópolis é isso, a metodologia desse pessoal que joga sujo é sempre essa. Eles pegam um cachorro de rua, tá? Porque nesse processo eleitoral, principalmente que a gente está vendo gente de fora da política, com condutas impecáveis, dando a sua cara a bater, o que você mais vai ver vai ser isso. Um cachorro de rua que você nunca viu na vida, latindo e rosnando como se fosse morder alguém. E aí eu vou mandar um recado para os cachorros de rua, certo? Quem é cachorro grande não vai parar para latir para vocês não, bicho. Vocês vão ficar latindo sozinho. Porque a gente sabe muito bem quem que paga vocês pra vocês estarem rosnando na rua, certo? Então, Coronel, acabei pegando a carona no senhor aí, mas... Bando de vira-lata. Sarnento, pulguento e vagabundo. Carrocinha vai passar. Não demora muito. Carrocinha da Federal. Coronel, segunda pergunta técnica para o senhor. Queria que o senhor enumerasse cada um dos distritos, dizendo o que para o senhor é mais crítico naquele distrito. Tudo. Aí é mole, Coronel. Não é mole. Hoje você conhece, você vai ver infraestrutura, malha viária, tudo podre. Certo? Você vai ver a rede elétrica deficiente, internet. Você tem internet mais ou menos aqui no centro. Eu fui ter internet de fibra lá em casa, tem o quê? Eu moro em Itaipava, moro no Country Club. Certo? Estrada das Arcas não é muito longe. Tem 6, 7 meses que eu fui ter internet de fibra na minha casa. Entendeu? Então hoje você tem uma concentração de recursos muito grande aqui no primeiro distrito, enquanto o Brejal
Você tem que passar com carro com tração de lagarta, que você não passa. Entendeu? O problema do complexo do Petrópolis é sério. Quem está vendendo soluções está mirabolante, está mentindo. Certo? Quando você entra na prefeitura, é como se você comprasse uma fazenda de porteira fechada pela internet. Só vai saber o que está lá dentro quando entrar, porque o governo só nega dados. Nós temos um amigo nosso que tenta pegar dados na prefeitura, ele é praticamente hostilizado na prefeitura. Certo? Se você tem medo da transparência, você tem medo de alguma coisa. Certo? Então hoje, para você elencar quais são os problemas hoje nos distritos, você tem basicamente a mobilidade, transporte público, certo? A infraestrutura de água, luz e telefone. Você tem hoje uma Águas do Imperador, que você tinha que até pouco tempo, não sei se já acabou, se ainda continua a taxa de religamento, ou seja, o retorno básico do imposto que o cidadão paga não retorna. Para onde vai esse dinheiro? Certo? E justamente isso, você vai hoje, eu sou morador do distrito, eu sofro isso lá. Aí eu queria pegar mais uma carona no que o senhor falou, para colocar um projeto que é meu, que eu gostaria que se tornasse projeto de lei, mas nunca consegui esse espaço na Câmara Municipal. Todo hidrômetro, em tese, roda para marcar consumo de água, certo? Só que o hidrômetro gira da mesma forma que ele gira com a água, com a passagem do ar. Ou seja, todo mundo que paga a sua conta de água, no final do mês paga, sem saber quanto que pagou de água e quanto que pagou de ar. Só que ar não enche caixa d'água, né? No meu ponto de vista, a obrigatoriedade de retirar o ar da linha é da concessionária. Ou pelo menos apresentar uma estimativa razoável para dizer, olha, a marcação do seu consumo foi X, mas tantos por cento em média disso é ar. Então, na verdade, a sua fatura vai vir tanto. Mas eu preferi uma solução mais radical, que se jogasse a obrigatoriedade para a concessionária de que implementasse algum dispositivo de se retirar o ar da tubulação. Acho que seria o mais honesto a fazer. Perfeito, perfeito. Isso é um projeto de extrema importância, porque o consumidor é lesado no meio que ele está pagando e não está recebendo. Exatamente. Está pagando por um produto sem receber. Se eu quisesse comprar, eu comprava um ventilador, né? Não abria a torneira. Né? Exatamente. Só que ar não enche caixa d'água, né? É complicado, entendeu? Exatamente. Então são essas coisas que a Agora gente deixa eu fazer uma pergunta dentro dessa para o senhor. Senão a gente acaba estendendo muito. O senhor falou a respeito dos serviços que não chegam nos distritos. Eu, como liberal, entendo que isso é uma coisa que deve ficar por conta do mercado. Então, se o senhor como consumidor, por exemplo, e como morador, estava insatisfeito com um produto X, logicamente que a gente tem um cartel, que falamos da Telecom, mas não vejo de que forma o governo municipal poderia atuar nesse sentido. O senhor, como prefeito, entende que poderia, como o gestor do executivo, influenciar nisso, nesse tipo de oferecimento de fazer serviço? o que a lei manda. Você não paga taxa de iluminação pública? Sim. Por que tem logradores que não têm iluminação pública? Sim. Por que não é cobrado? Essa aqui é a pergunta. Por que não é cobrado? Será que é a mãozinha de macaco que está lá para não cobrar? Porque tem que cobrar o que ela determina. Taxa de iluminação pública. Tem que ter, toda via pública tem que ser iluminada. Não é só o centro. Certo? Então ela tem que ter iluminação. Esse é um dos exemplos. Porque você tendo iluminação, aí entra o mercado. Você estimula o desenvolvimento daquela área. Né? Você faz uma pavimentação. Sim, uma pavimentação de qualidade. Você estimula, por exemplo, o pessoal do Brejal a diminuir o preço dos produtos dele e não trocar em manutenção dos caminhões. Então, o Estado é fomentador daquilo que lhe compete. Então, ele tem que criar condições para que o desenvolvimento econômico siga por aquela área. Hoje o centro está esgotado. Você não tem como mais desenvolver o centro histórico, porque você tem amarrações justas, históricas, etc. Então, Petrópolis tem que repensar de uma maneira programada, planejada, uma expansão econômica para outras áreas. Acho que o senhor adivinhou, não estava combinado, hein? Qual era a minha próxima pergunta? Petrópolis está às vésperas de um colapso de mobilidade. Queria saber, o senhor como prefeito, o que mudaria e de que forma começaria a mudar esse quadro caótico
da mobilidade urbana em Petrópolis? Primeiro, estudo na malha viária. Né? Eu fico vendo aí, não, que vamos botar metrô. Meu Deus do céu. Cara, nunca andou de metrô na vida, para falar um negócio desse. Quantas estações de metrô cabem em Petrópolis? 2. Pô, resolveu o problema com o metrô. Entendeu? Legal. Eu vi a construção do metrô em Brasília. O período que eu passei lá, o metrô saiu do zero e foi implementado operacionalmente. Entendeu? Então, são essas coisas que eu acho que o gestor público ele deveria ter um pouquinho mais de respeito com a população, porque ele está lá por causa da população. Hoje, a solução para Petrópolis é um estudo que não tem solução, certo? Petrópolis hoje, você pode diminuir os problemas, mas aquela solução perfeita de você não encontrar engarrafamento, engarrafamento existe em qualquer lugar do mundo, você hoje tem que reestudar a malha viária da cidade, você tem que colocar um sistema de controle em tempo real, certo? E educar o condutor. Você pode pegar o melhor sistema viário do mundo, se o condutor parar em fila dupla, parar em local proibido e não respeitar as leis, o trânsito vai ser a mesma porcaria. Então, o que causa engarrafamento não é o carro, é o condutor, é o motorista, certo? Outra coisa que nós temos que repensar a concessão de alvarás. Nós temos hoje um exemplo disso em Ipiranga que tem 9, 10, 11 colégios. Me foge agora. Por que uma rua tem 9, 10, 11 colégios? É uma setorização indesejável. Brasília foi o resultado absurdo de uma mente socialista. Fizeram Brasília em setores, setor bancário, setor comercial. Todo mundo morou em Brasília. Você morou em Brasília. Então você sabe, todo mundo vai para o mesmo lugar ao mesmo tempo e todo mundo volta ao mesmo tempo. Sim. E aí determinados locais, em determinados horários, viram verdadeiras cidades fantasmas. Entendeu? Porque não tem ninguém. Você imagina um setor inteiro de uma cidade onde só tenham indústrias. Deu 5 horas da tarde, todas as indústrias fecham. Aquilo vira realmente uma cidade fantasma. Realmente é um absurdo. E você vê isso no reflexo do trânsito, porque você tem um fluxo direcionado na ida e na volta. É o caso que eu estou citando aqui da Ipiranga. Ali nós temos os colégios. Aí o pai para de um lado, para do outro, vai, e ali para. Eu não sou contra o colégio, muito pelo contrário. Mas agora, a concessão de alvarás ela tem que seguir um ordenamento econômico e viável. Você, quando vai fazer um empreendimento, você tem lá relatório de impacto de trânsito. Você tem que preencher, você tem que demonstrar isso. Outro, relatório de impacto de vizinhança. A vizinhança tem que falar, ela tem o direito para não acontecer na 13 de maio. Você colocar 300 bares, aí aparece ali um bar de carnaval do Walking Dead, aquela desgraça. Meu Deus do céu, cara. Entendeu? Eu tenho um plano também para resolver aquilo ali, acho que é fácil. Gente fedendo, um querendo comer o outro, entendeu? Pensa no Walking Dead, aquele troço ali. Por quê? Porque foi planejado, cara. Aí começa aquela desgraça toda, cara. Aí fica o vizinho, Prisco, um abraço. O Prisco mora ali em cima e fica o Prisco de pijama xingando os caras lá embaixo. Entendeu? E ele tá certo. Tá certo? E ele tá certo, pô. E eu vou dizer 2 coisas pro senhor. A primeira é a seguinte. A turma que gera aquela confusão toda não leva R$1 de lucro pro empresário da 13 de maio. É a molecada que passa no mercado, compra uma garrafa de vodka da mais barata. Que vodka? Aquele... Corote. Compra esses negócios, vai pra lá, senta, bebe na calçada, atrapalha o comerciante, arruma uma confusão e ainda inferniza a vida do morador. Agora vê se o senhor, como policial especialista em segurança pública, concorda com a minha metodologia. Menor de idade consumindo bebida alcoólica é ato infracional, não é? E prisão para quem vendeu. Pode conduzir para a delegacia, não pode? Tem que conduzir, no cubículo de preferência. Então, vamos ver, não é táxi. Ver se a técnica funciona. 2 guarnições da Polícia Militar, uma da Catedral em direção a 13 de maio, a outra concomitante da Barão para 13 de maio. Fechou a rua, ninguém sai, ninguém entra. Documento de identidade de todo mundo. É menor, tá bebendo, delegacia. É maior, tá com porte de droga, delegacia. Leva todo mundo para DP. Aquele chá de cadeira tradicional até o papai e a mamãe chegar, ver onde é que o filhinho tava, o que estava fazendo, tudo mais, blá, blá, blá. Vai ser liberado lá para as 6h30, 7 horas da manhã. Falou tudo, é choque de ordem. Se vai ser feito desse jeito, vai ser feito de outro, primeiro é choque de ordem. Mas esse choque de ordem pode partir de onde? Da comunidade. O processo de convencer é difícil. É difícil. Eu acabei
quando eu era tenente, acabei com muita confusão em posto de gasolina por causa disso. Chegava lá, na terceira já não tinha mais. Aí eu falava, pessoal, vocês querem ficar aqui? Então acaba o som automotivo para não perturbar a vizinhança e não cria confusão. E em alguns casos dava resultado e outros não. Então primeiro a gente tem que fazer esse choque de ordem que você falou. Vai botar de um lado, vai botar do outro, que seja. Pode ser uma boa ideia, entendeu? Não existe uma solução de manual para a segurança pública, entendeu? Mas pode ser uma boa ideia. O que ocorre é o seguinte, a população ela tem que se comportar. Ela tem que saber se comportar. Pois é, eu concordo com o senhor e ainda trago a teoria comigo de que o sujeito só respeita o que teme. Mas é verdade. Quando a punição é certa. Enquanto não fizer doer, se não for doer no bolso, já que não tem multa prevista, vamos fazer os pais dessa molecada que fica lá de madrugada acordar às 3 horas da manhã para ir buscar o filho na delegacia. Já funciona. Pois é. Não é um saudosismo, mas quando eu tinha cidade eu não estava na rua 3 horas. Entendeu? Então tinha limite. Então as pessoas elas têm que começar a cidadania. Não é o exercício do direito, mas é o cumprimento dos deveres. A cidadania começa daí. Exatamente. Aliás, num Estado democrático de direito sério, o cumprimento dos deveres é condição para se usufruir dos direitos. Exatamente. Então, a população, antes dela cobrar o Estado de certos problemas, ela tem que começar a se consertar. Entendeu? Porque não adianta botar a culpa do prefeito, culpa do vereador, e quando a gente sabe que a verdade não é bem essa. Não é o prefeito que estaciona em fila dupla. É verdade. Entendeu? Então, vamos fazer o meia-culpa, vamos cada um dentro do seu papel, vamos corrigir, para que a gente possa chegar. Porque o prefeito sozinho não corrige nada, o vereador sozinho não corrige nada, se a população não caminhar junto. Você vai nos Estados Unidos, você vai na Suíça, você vai... Por que eles são países de primeiro mundo? Porque eles se comportam como pessoas de primeiro mundo. Eu sempre fiz uma analogia com isso aí. Você pega a população do Japão, bota no Brasil, pega do Brasil, bota no Japão. Em 10 anos o Brasil vai ser a maior potência do mundo. Em 10 anos você vai ter no Japão o Bolsa Sushi, você vai ter o MST que invadiu o Monte Fujiyama, entendeu? Por aí, cara. Entendeu? É por aí. Tem que mudar a consciência, sim. Tem que mudar a consciência. É verdade. Agora eu, como eleitor chato que sou, como entrevistador estreante que você, mais chato do que como eleitor, Ótimo. Eu acho que a pergunta que o senhor fez, o senhor me engambelou e não me respondeu. Queria que o senhor apontasse um problema mais crítico em cada um dos nossos distritos. Assim, porque, logicamente, se a gente for pegar a região central, o cara que mora no Valparaíso, ele não vai ter o mesmo problema com o município que o cara do Brejal, como o senhor citou, que é a questão da pavimentação. Basicamente, hoje o problema comum entre todos, tirando saúde, etc. e tal, que não são problemas localizados, é o problema da mobilidade urbana e transporte público. É esse o problema. Petrópolis ela se expandiu de um projeto inicial, feito uma Joquelândia aqui no centro, e a partir daí ela teve uma expansão, ela se capilarizou para os distritos usando as trilhas existentes, que eram muitas vezes picadas de fazenda, onde passava uma carroça. Sim. Isso aqui é que eu falo para você, esses dias nós fomos lá na rua que você andou lá na Pedro Ivo. Nós fomos lá em cima. Inclusive foi batizada realmente em minha homenagem aquela rua. Você pode ver que a rua passa a se chamar Pedro Ivo em 1981, ano que eu nasci. E é claro que é mentira isso tudo que eu tô falando. Não sei nem quando que a rua foi batizada, mas que eu vou tirar essa onda. É o dono que eu vou tirar essa onda pro resto da minha vida, eu vou. Nós fomos lá fazer uma visita numa família que queria nos conhecer lá. Pô, rapaz, aquilo dali cabrito tem que subir de chuteira aquele troço ali, né? Pelo amor de Deus. A rua é assim, pô. Aí o senhor perdeu o jargão militar. Cabrito tem que subir de boot. É de boot, mas não, boot escorrega, tem que ser de chuteira mesmo. Porque não tem jeito. Então Petrópolis tem essa característica. Se você for fazer o mapeamento topográfico da cidade, certo? Você vai chegar a índices absurdos de áreas que são ocupadas indevidamente. Então Petrópolis ela foi criada do vale para a montanha, certo? Aproveitando essas irradiações de trilhas que foram aumentando, etc. E isso hoje tem um custo muito alto. Então o problema maior hoje, que eu posso dizer, que
tirando uma particularidade, por exemplo, lá do Brejal, de Pedro do Rio, etc., ou aqui do Alto Independência, é a mobilidade urbana, vírgula, transporte público. Isso é um problema muito difícil de se consertar, porque no centro nós temos basicamente os engarrafamentos, Itaipava, Carangola, entendeu? Correias, que está complicado ali, que são problemas pontuais de mobilidade urbana. Mas o transporte público ele é geral e é um problema difícil. O transporte público em Petrópolis é caro, porque o custo por quilômetro rodado é muito alto. É absurdo. Entendeu? Você tem, Absurdo. você sobe, você gasta gasolina, você desce, você gasta freio. Aí a pavimentação foi feita de uma forma errada, jogaram a camada asfáltica sem a preparação da base, em cima do paralelepípedo. O que acontece? É uma via toda irregular, que isso daí, meu carro, já não sei mais onde aparece barulho, parece uma excursão de grilo. Escola de samba. É barulho para tudo, quando tem um barulho novo eu nem ligo, isso daí daqui a pouco para, porque não tem jeito. É bucha de suspensão que você gasta, porque a pavimentação de Petrópolis já foi feita errada, foi feita de uma forma politiqueira. Não, vamos jogar aqui para agradar a população. Aí você vê esse asfalto que sai na chuva. É curioso o senhor falar isso, porque a gente vê muito o petropolitano reclamar do paralelepípedo. E o Ricardo Francisco, que é uma pessoa conhecida na cidade toda, dispensa maiores apresentações. Um dia, conversando com ele sobre alguns problemas de Petrópolis, ele falou sobre isso, que o paralelepípedo é um dos melhores calçamentos que existem. Desde que seja... O problema é que ele demanda manutenção e sob o paralelepípedo você precisa fazer uma forração de areia. Só que a areia é caro e o nosso poder público faz com pó de pedra, com qualquer coisa que a chuva lava. Ou seja, aquela irregularidade que se vê no paralelepípedo não é uma característica daquele calçamento, é uma característica da incompetência dos governos que Petrópolis vem sofrendo. Além disso, o problema do paralelepípedo escorrega demais, porque ele vai ficando liso. Só que enquanto ele fica liso com a passagem dos carros, uma pedra entrando em atrito com a outra, ela fica mais porosa. Então, de tempos em tempos, você precisa que venha um calceteiro, retirando o paralelepípedo e girando ele de posição. Ou seja, é uma manutenção altíssima. Só que o que isso quer dizer? Nos lugares que são tombados, onde Petrópolis não pode retirar o paralelepípedo, basta ter um prefeito que conheça o que ele está fazendo, ou o que ele deveria fazer, para que a gente tenha calçamento de qualidade. Não é obrigar o cidadão petropolitano, como acontece com o Coronel, comigo e com todo mundo que tem carro, a transformar o seu carro numa sucata, porque o prefeito prefere ficar cuidando de palanquezinho que custa 200 mil na Praça Dom Pedro, e festinha disso e daquilo, ao invés de botar a equipe para trabalhar.